Olá, boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com um pastor bem conhecido aqui na nossa capital, lá da Igreja Comunidade Batista Acreana. É o pastor Roberto Casas. Amigo telespectador, boa tarde, graça e paz. Esse programa é para abençoar a sua vida, esse programa maravilhoso de Deus. Eu quero compartilhar as escrituras com você nessa tarde. Eu sou o pastor Roberto Casas e quero compartilhar uma experiência com você. Só que não vai ter valor a minha experiência, o que vai ter valor é as escrituras que gerou essa experiência na minha vida. Então as escrituras estão aí, se você conhece a Bíblia, abra por favor no livro de Romanos, capítulo 6, 3 e 4, diz assim: porventura ignorais que todos quanto fostes batizados em Cristo, fostes batizados na sua morte. Veja bem, a autoridade é da palavra de Deus. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus, não para mim. Qualquer pessoa pode inventar, mas a Bíblia ela não pode ser anulada, não é verdade? Então você crê na Bíblia, lógico, você não vai crer em mim. Você crê na Bíblia. O que diz a Bíblia? Porventura ignorais que todos quanto fostes batizados em Cristo. Quero que você grave essa palavra, batizado em Cristo. Foste batizado na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então você descobre comigo na Bíblia que há um batismo em Cristo. Nós, eu, você, fomos batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está correto? É o batismo de testemunho da nossa salvação. Perfeito? Fomos batizados no Espírito. Também está correto. Porque ele prometeu e Jesus seria o batizador com o Espírito. E as pessoas que buscaram foram revestidas desse poder, alguns com evidência em língua, outros não. Verdade? Agora, nós estamos falando do batismo em Cristo. E esse batismo, como você percebeu aí na sua Bíblia, tem 3 dimensões, ou 3 momentos que você pode participar. É o batismo na morte, no sepultamento e na ressurreição. O batismo na morte significa a morte de Jesus no nosso lugar, pagando o preço da nossa pena de morte. É isso que você escutou. A Bíblia diz que nós somos pecadores, o salário do pecado é morte, mas Cristo pagou o preço da morte com a sua vida, com o seu corpo em nosso lugar. Essa questão da pena de morte está paga. Mas muitos de nós não temos poder sobre o pecado, e a mesma gente salvo, e mesmo nós, pastores, temos nossas falhas e pecamos. Como é que a gente vence o pecado? Aí a Bíblia diz, os que fomos mortos para o pecado, estamos justificados. Então, não há poder do pecado sobre os mortos. E essa experiência de morrer com Cristo não é de todos. Mas, além de morrer para o pecado, a Bíblia diz que Deus dá poder sobre o pecado. E nós não só morremos com Ele, nós só fomos sepultados. É a segunda dimensão, nós temos a terceira dimensão. Nós fomos ressuscitados com Ele. E se nós fomos ressuscitados é para andar em novidade de vida. Então, na cruz, a pena de morte é paga. Jesus morre em nosso lugar. E Ele ressuscita como Cristo. Então, se você examinar as Escrituras, em Atos 2,36, Pedro diz: a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele morre como homem, como filho do homem, como filho de Maria, morre como judeu. Pessoa humana, ele é sepultado, ele é ferido. E então ele desce à sepultura, ao terceiro dia ele é ressuscitado. Com que poder? Pelo poder de Deus. Então agora ele é imortalizado, agora ele é curado, porque ele foi curado na ressurreição, ele não foi curado na cruz. Ele desce ferido, ele desce morto. E ele ressuscita curado, ele ressuscita imortalizado, ele ressuscita pleno do Espírito, ele ressuscita como cabeça de uma nova geração. Então veja, ele morre como o último Adão da geração de Adão, como filho de Maria, filho de Davi, filho de Abraão, mas ele ressuscita como cabeça de uma nova geração. Quem é essa nova geração? A geração do ressuscitado, por isso que diz que ele é primogênito dos mortos, ou seja, primogênito dos que ressuscitou. E nós agora vamos trazer a imagem dele, dessa nova geração. Okay? Isso é muito importante você perceber isso. Não estou inventando nada, você verifica aí. Você que é mais estudioso, você que é mestre, você que é pastor, você que é reitor de seminário, você que é professor de seminário, dá uma olhadinha nas Escrituras, porque eu estou mostrando aí nas Escrituras, tá certo? Agora, vamos entender isso melhor. No caminho de Emaús, quando Jesus aparece para 2 discípulos, observe que ele treina os discípulos durante 3 anos e meio. E que ao morrer, todo mundo se dispersa. Eles voltam para os seus lares, eles saem da direção, e se ele não ressuscita, tinha morrido ali. Ali tinha morrido todo o ensino de Jesus.
Quando ele ressuscita, ele vai atrás e aparece para mais de 500 irmãos. Aparece por discípulo, particularmente, que está anotado, e aparece por discípulo de Emaús. Então, quando ele vai com o discípulo de Emaús, ele pergunta o que é que está acontecendo, eles contam toda a história, e Jesus diz, honestos e tardos de coração, para crer tudo quanto está escrito sobre ele. Mas na ressurreição, ele fala desde Moisés, todos os profetas, mas eles continuam caminhando para Emaús, certo? Então, isso aí é um questionamento muito sério, porque a gente prega, eu pastor prego, você escuta, e a gente não muda, a gente continua indo para Emaús. Nós não temos a vida, nós só temos a libertação da condenação do inferno, mas não a vida de Deus. Por isso que a gente caminha para Emaús, a gente esfria, a gente se desvia. A gente volta atrás, a gente volta para o ponto de origem, nós estamos praticando as mesmas coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo. Então, Jesus prega 2 horas. Observe, amado telespectador, que aquela cruz, símbolo da morte, símbolo do poder de Satanás e do reino das trevas, onde ele consuma o propósito dele, que é matar as pessoas, ele mata Jesus, o Filho de Deus. E então, essa morte entra nos discípulos de tal maneira que todo mundo se desvia. Então, quem só tem a experiência com o Cristo da cruz, qual é a tendência? Desviar, se desviar, voltar atrás, esse negócio todo. Eles têm uma experiência dentro da casa. E eles voltam para Jerusalém, naquela noite. Agora, como é que eles voltam? Eles não têm o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo só vem 47 dias depois. E Jesus aparece para mais de 500 irmãos, só tem 120 em Jerusalém. A igreja, Pedro, Tiago e João não foram visitá-los. Não tem o poder da igreja, não tem o poder do Espírito Santo. Tem o poder da ressurreição. Esse é o batismo em Cristo. Eles se levantam aquela noite, voltam, vão dar testemunho, esse negócio todo. Você já viu muita gente fugindo da igreja, mas não vê gente correndo para a igreja. Não vê esse poder de integração, de consolidação real em Cristo. A gente cuida de uma pessoa, cuida, se desvia, vai embora. Não sei quantos anos a gente toma conta, não é verdade? Então, que poder é esse, telespectador? Que poder é esse, pastor? Que poder é esse, teólogo? Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Agora observe. Jesus, quando está na mesa, ele some. Quando eles percebem que é Cristo ressuscitado, ele some. Para onde ele vai? Aí você pega aí Gálatas 2, 19 e 20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, a experiência com a morte. Já não vivo eu, isso quer dizer que está morto. Mas Cristo vive em mim. Quem? O ressuscitado. Então essa é a terceira dimensão que Paulo experimenta. Cristo vive em mim. Quando Cristo some daquele lugar, ele vai para dentro dos caras. Aí, veja Colossenses, o mistério que estava oculto dos séculos, que Deus revelou ao seu povo, revelou à igreja, e que é para ser revelado a todos os povos. Que mistério é esse? Cristo em nós, dentro, meu irmão, dentro. Não é a teologia de Cristo, não é ensino de Cristo. É Cristo morando dentro de nós. Então o cristianismo é Cristo em nós. Não é doutrina de Cristo, não é movimento sobre Cristo. Olha, eu perdi muitos anos da minha vida pregando sobre ele. Agora Paulo disse, eu prego a Cristo. Cristo é a nossa vida, Cristo é tudo em todos. Experimentou isso na sua vida? Então você não precisa me questionar. Você questiona as Escrituras. Porque todos nós só vamos ter vida plena de Deus em Cristo, no poder da experiência da ressurreição nele. Se você quiser começar a ler as Escrituras, a partir de Romanos, leia marcando tudo sobre essa palavra em Cristo, por Ele, nele, para Ele. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, fomos abençoados, todas as bênçãos espirituais, nele habita a plenitude de Deus, tudo é feito nele, não existe nada fora de Cristo. Nós só conhecemos Jesus, camarada, nós só conhecemos a dimensão da morte. Ele morreu por nós estamos salvos, isso é eterno, ninguém tira isso, isso é bíblico. Agora a dimensão da vida é outra história. Romanos 5, 10 diz assim, nós fomos reconciliados pela sua morte. E se fomos reconciliados, agora seremos salvos pela sua vida. Então nós somos reconciliados pela morte na cruz e vivemos pela vida de Cristo. Nós não vivemos pela morte. A morte paga o preço da salvação, mas a ressurreição é a vida. Então nós vamos reinar com Cristo em vida, não depois, não no milênio. Agora, em Cristo. Então, se isso ajudar a despertar você, amém. Não estou tentando lhe convencer de nada, mas só estou tentando lhe despertar para algo que na minha vida tem sido maravilhoso. E eu oro para que isso aconteça com você, como Paulo disse em Efésios, estou orando para que Deus lhe dê entendimento espiritual, a fim de que você conheça Cristo, esse ressuscitado e o poder da sua ressurreição. Amém, amado? Fale isso com muito carinho, com muito amor. Deus te abençoe nessa tarde, Deus abençoe todos os telespectadores.
Eu queria até dizer, você que tem uma propaganda boa para fazer, escolha esse programa, porque esse programa é para glorificar a Deus e vai abençoar a tua vida. O Senhor Jesus Cristo seja contigo agora e para sempre. Amém. Eu espero que você tenha sido tocado, ministrado na palavra do pastor Roberto Casas. E eu te aguardo no próximo sábado, sempre logo após o Viver Saúde. Que a graça e a paz do Senhor sempre estejam na sua vida e na vida de sua família. Até lá!